Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, o podcast do Sul 21 em parceria com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um podcast que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. No programa desta semana, eu tenho o prazer de receber a minha colega Duda Romanha. Obrigada por me receber, Luiz. É uma honra participar do De Poa. E o nosso convidado esta semana é o Birajara Carvalho Toledo, metroviário e integrante do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, a IACOREC. O Birajara, é uma honra e um prazer te receber no nosso programa. Bom, para nós, militantes do movimento antirracista, da luta que apoia as comunidades quilombolas, para nós é uma honra estar participando deste programa, desse podcast. Birajara, queria começar então te pedindo para te apresentar um pouco para os nossos ouvintes, falar como é que tu se envolveu no movimento da população quilombola. Bem, eu vou procurar ser breve, né, Luiz, porque a minha trajetória no movimento negro já advém desde o meu período quando cursava o curso técnico, isso lá nos final dos anos 70. Bom, eu sou o Birajara Carvalho Toledo, filho de Carmela Carvalho Toledo, Vicente Paula Toledo, casado há 34 anos com Regiane da Silva Toledo, pai de Gessé da Silva Toledo e Jéssica da Silva Toledo. Então, essa é uma breve apresentação, um militante, um metroviário também já aposentado e sindicalista, e que tem na causa da luta antirracista uma das razões, e o IACOREC é hoje, já dentre várias organizações do movimento negro que eu tive a possibilidade de participar, é a organização que tem me propiciado essa existência, já estamos indo já para 22 anos de existência, a possibilidade de atuar junto às comunidades quilombolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é um trabalho muito, muito gratificante e que se vê a possibilidade e a percepção da presença da comunidade negra no Rio Grande do Sul, apesar do índice em relação à população, a população negra aqui ser um índice inferior a algumas unidades da federação, mas ela é responsável pela construção da economia desse estado. A construção da economia desse estado foi a Charqueadas, e a Charqueadas ela foi construída a partir de mãos negras, de negros, crianças que trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, não tinham folgas, em condições muito, mas muito insalubres, na metade sul do Rio Grande do Sul, uma região muito fria, e que também chegaram até o Rio Grande do Sul via o processo de colonização, também para guardar as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul. Então, a comunidade negra está desde o princípio do processo de colonização aqui do estado e tem uma contribuição muito grande, mas que devido a todo o conjunto do racismo e do processo de escravização sempre foi tentado apagar, sempre teve uma história oficiosa que tenta apagar a presença negra do Brasil, e aqui não seria diferente, até pelo fato de ser a última colônia e também pelo fato de ser considerada a região sul do Brasil a região mais europeizada a partir do processo de imigração que se dá a partir do início do século XIX, 1820. Birajara, no censo de 2022, a gente teve o primeiro levantamento da população quilombola no Brasil. Ele foi feito a partir dos territórios oficiais, que são reconhecidos pelo INCRA, e no Rio Grande do Sul a gente tem alguns, mas mais importante é que a maioria das populações quilombolas vive fora desses territórios. Como que é a relação disso com Porto Alegre? A gente sabe que tem várias comunidades quilombolas por aqui. Como que funciona essa saída desses territórios para ocupar outros lugares? Sim, até pelo modelo econômico que se dá na metade sul e a concentração
que o censo também aponta uma concentração muito grande de comunidades quilombolas na metade sul. Então, e muito da questão, bom, Porto Alegre é conhecido como Porto Alegre dos açorianos, dos casais açorianos, mas na realidade eram os casais açorianos e os negros que eram escravos que construíram essa cidade. Nunca se fala em Porto Alegre como uma cidade negra. E a mão de obra que construiu essa cidade, que construiu esse país, é uma mão de obra negra, é a contribuição cultural muito forte. E a questão da importância do censo é a primeira vez, desde que na Constituição de 88 tem o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 68, que diz o Estado, as comunidades remanescentes de quilombo que ocupam o seu território, o Estado deve emitir o título definitivo de posse. Então, sujeitos de direito, apesar de que na história que a gente aprende no colégio, a gente aprende que quilombo é lugar de negro fugido. Sendo que quilombo vem do quimbundo, que pode ter uma interpretação de acampamento na selva, um acampamento guerreiro. Então, mas já foi criminalizado em 1740 pelo esse Conselho Ultramarino. É o que a gente aprende, né? Na escola, e está muito presente até hoje. Então nós levamos mais de 1740 até 1988, mais de 200 anos para descriminalizar uma forma de resistência ao modelo imposto que era a colonização e que sempre existiu e se reproduziu, e aqui nós vamos ter aqui em Porto Alegre também a ilhota, onde a comunidade negra se encontrava, a colônia africana na Auxiliadora. Então, isso é uma possibilidade, o censo, e o censo quilombola, de mostrar essa comunidade, essa porção negra que sempre foi invisibilizada no processo de colonização, e da importância daquilo que a gente tem para dizer o seguinte: olha, nós somos um país pluriétnico e que vivamos essa plurietnicidade, mas que celebremos, né? Possamos celebrar a vida e a diversidade, não a eliminação, a ocultação, né? Os negros, indígenas, com a contribuição que cada um desses grupos traz para o processo civilizacional. Birajara, o censo, né, que a Duda falou, ele apontou que são 1.327.802 pessoas que se identificam como quilombolas no país, né, o que corresponde a 0,65% da população. No Rio Grande do Sul, são 17.496 pessoas. O Rio Grande do Sul é o 13º estado com a maior população quilombola do país. Mas, na verdade, né, enfim, esses números, eles são, digamos assim, eles são subestimados em relação à quantidade de quilombos que existiam antigamente, né, no período da escravidão, né, enfim, foi tendo todo esse apagamento que tu vem falando nos últimos séculos, né, nas últimas décadas, e Porto Alegre, especialmente, a gente tem uma situação de apagamento da memória do negro, como tu também falou, né, eles foram excluídos dessa história da formação original da cidade. Eu queria te perguntar, quantos são os quilombos que são hoje reconhecidos em Porto Alegre? Quantos mais estão em processos de reconhecimento, de reivindicação de reconhecimento? Sim, a questão do ADCT, ele sempre foi uma discussão política e que alguns setores conservadores sempre contestavam a aplicação. Os setores do movimento social sempre discutia a autoaplicabilidade desse artigo. Mas sempre houve a necessidade era uma imposição, tem que ter uma regulamentação, e isso se arrastou por muitos anos. Tivemos iniciativas do deputado Caô, Benedita da Silva, Paulo Paim, na elaboração de leis que pudessem aplicar, já que tinha isso. Já no governo Fernando Henrique, quando já havia sido feito a lei para regulamentar
ela foi vetada e foi implementado o decreto 3.912, que era contrário aos interesses. Então houve a necessidade, até se arguiu a inconstitucionalidade desse decreto, porque ele ia contra aquilo que eram os interesses das comunidades quilombolas. Então, com a ascensão do governo Lula, esse governo ele escutou os movimentos quilombolas. É importante dizer que a luta quilombola hoje, desde acho que há mais de 25 anos, tem uma entidade nacional. Isso é importante a gente falar, que é a auto-organização, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas. E aqui no Rio Grande do Sul, em 2007, foi fundada a Federação das Associações das Comunidades Quilombolas. Nós somos militantes e nós somos que nem tem um professor, né, que diz, né, uma expressão que ele usou no Fórum Social Mundial de 2002, que nós somos atores coadjuvantes. Nós, militantes, pesquisadores e os demais, e os protagonistas desses processos são os quilombolas. Então a gente atua muitas vezes atuamos nesse processo como mediadores sociais, né? O Iacoré, que é uma organização que procura apoiar e fomentar o protagonismo daquelas pessoas. Então, em 2003, fruto de toda uma discussão, foi discutido com os movimentos sociais, com a CONAC, com as demais entidades, junto com o primeiro governo Lula, e foi sancionado o decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, que foi o resultado de todo um esforço da escuta que o governo fez, que é o que nós temos hoje. Logo, certamente, aquelas mesmas forças conservadoras arguíram a inconstitucionalidade desse decreto, que depois foi ratificado pelo STF a constitucionalidade. Nesse decreto tem todo o regramento de de quais os órgãos. O INCRA faz a parte que tem conhecimento da questão da levantamento territorial, cartorial. A fundação, mesmo sob protesto, eles fazem a questão a emissão da certidão de autorreconhecimento das comunidades quilombolas. O movimento quilombola e as organizações entendem que a Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário, independe de ter uma certificação pelo Estado. Então, mas hoje as leis são: a Fundação Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares emite a certidão, que é a partir da portaria 98, as comunidades enviam um ofício contando a sua história. Aí a Fundação Cultural Palmares acolhe, muitas vezes faz visita e emite a certidão. E aí, posteriormente, as comunidades de posse da certidão entram no INCRA para que seja feito o processo da regularização territorial, que é a Instrução Normativa número 57 de 2009. E ali, então, vai ter toda uma construção de um relatório técnico de identificação e demarcação das comunidades quilombolas. E Porto Alegre hoje, segundo, se eu não estou enganado, o site da Fundação Cultural Palmares hoje deve estar indicando 8 ou 9 comunidades certificadas. Em vias de certificação, acho que deve ter mais umas 3 ou 4. Então, Porto Alegre deve estar hoje com comunidades certificadas e em vias de certificação, umas 11 comunidades quilombolas. E tem mais outras que estão em processo de reivindicação, né? Sim. No estado do Rio Grande do Sul, no site da Fundação Cultural Palmares, deve ser 136, são quase 140 comunidades já certificadas desde 2003. E aquilo que diz o artigo 68, nós temos apenas, de 2003 até 2023 anos, apenas 4 comunidades parcialmente certificadas. Família Silva, em Porto Alegre, Chácara das Rosas, em Canoas, a comunidade da Casca, que é o quilombo que fica em Mostardas,
e Rincão dos Martimianos, no município de Restinga Seca. Se em 23 anos nós temos apenas 4 comunidades, e nós temos 106 processos abertos no INCRA de solicitação. Acho que desses 106, 4 não querem, vamos dizer, 102 comunidades que é condição, né, para tu abrir o processo no INCRA, tu ter a certidão. Vamos colocar que nós temos mais umas 102 comunidades buscando a titulação definitiva. Nessa velocidade, vamos precisar de mais 500 anos. Né? Então, claro que isso também há um desmonte da política. Sim. Mas só para a gente entender, Birajara, a gente tem 4, então, que estão com a titulação definitiva. Definitiva parcialmente, que ainda tem algumas questões, mas hoje essas comunidades, elas não são mais alvo da especulação imobiliária. Sim, são donas da terra. São donas da terra. E as outras 102 estão em processo ainda. Estão em processo ainda. 102 estão em processo e hoje já temos estão em processo. E aí, dentro dessa instrução normativa número 57, tem todo um processo de construção, de análise de título, se os títulos são verdadeiros, a perspectiva de indenização a preço de mercado daquelas situações que são verificadas. Também nada é feito a mano militare, né? Tudo tem o amplo direito ao contraditório. Todas as partes têm o direito administrativo, eles podem se manifestar, e também como o Estado democrático de direito que felizmente nós vivemos, se uma das partes se sentir lesada, pode, não contemplada, busca o poder do judiciário. Então é um processo que a gente não vai garantir o direito de algum grupo suprimindo o de outro, né? Então essas questões, elas são importantes nesse processo. Quanto a esses processos judiciais, a gente tem um dos maiores quilombos do estado de Morro Alto, que fica entre Osório e Maquiné, né? E ele é um que vem aí, no ano passado, ou esse ano, teve alguns conflitos e que foram ganhados na justiça, através de advogados também populares ali que ajudam a comunidade quilombola. Como que existem esses processos e como eles se resolvem ali na justiça? Isso é muito interessante a gente dizer, porque os interesses e alguns grupos políticos fazem valer aquilo que é aqueles grupos, acho que dá para dizer os grupos ruralistas, né? A comunidade de Morro, o Quilombo de Morro Alto, a Associação Comunitária Quilombola Rosa Osório Marques, ela tem a sua origem a partir da doação de Rosa Osório Marques para os seus ex-escravos. Então, essa comunidade é que tem hoje no RTID, Relatório Técnico de Identificação e Demarcação, uma área de 4.000 hectares, que foram ocupados, que foram comprados de forma vil, né? Então tudo isso, e que a comunidade já tem esse relatório técnico, mas que por questões e interesses políticos, um deputado federal tentou, a partir dessa relação desse último governo, através de medidas administrativas até em função do INCRA, invalidar esse relatório. Olha só, esse processo já se faz mais de 20 anos. Então é uma questão que até muitas vezes o próprio Ministério Público, através de ações civis públicas, aciona o INCRA para dizer que é inconcebível um processo administrativo tramitar por mais de 20 anos. Aí o INCRA diz que não tem orçamento, porque o INCRA quase que foi sucateado, né, praticamente nesse último governo, nos últimos 2 anos também, porque tu não tem orçamento, tu não tem como fazer a implementação da política. O território é importante para as comunidades e tu tem que ter dotação orçamentária para fazer, naqueles casos, a desapropriação
para que ninguém seja lesado, mas que seja restabelecido o direito da terra do quilombo que foi ocupado. Então, esse deputado, junto ao INCRA, tentou, de várias formas, administrativamente, impugnar o relatório técnico de identificação e demarcação. Mas, felizmente, né, junto a uma ação civil pública, mais o apoio dos advogados da RENAP, né, que o IACOREC, que é o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes, também se irmanou, né, nós conseguimos, e a comunidade derrotar no TRF4 essa decisão do INCRA de praticamente fazer um outro laudo. Começar do zero, uma questão que já tinha sido conclusa. Então isso foi um resultado muito importante, né, que a comunidade celebra e também a repercussão que ia ter nacional. A repercussão porque são poucos, né, no âmbito nacional as comunidades que têm o relatório técnico de identificação, que tem todas as etapas, e tornar esses documentos, essa produção, começar um outro processo, levaria muito mais tempo e inviabilizaria. Então, essa vitória da comunidade quilombola de Morro Alto, né, que também foi celebrada aqui com o apoio dos profissionais da RENAP, foi muito importante, não só para o movimento quilombola do estado do Rio Grande do Sul, mas também para todo o Rio Grande do Sul. Dá para dizer que o IACOREC é apenas uma das organizações, né, do movimento social negro que tem contribuído. Existem mais organizações, né, que também apoiam essa luta. Sim. E eu até gostaria, Luiz, dizer o seguinte: para nós, do movimento social negro, nós sempre afirmamos, olha, existe uma comunidade negra no estado do Rio Grande do Sul que sempre foi apagada, que sempre foi a questão dos clubes negros, né? A imprensa negra, muito forte no interior, Pelotas, né? Tantas cidades, e que sempre foram um farol, né? Sempre foram um farol da presença negra no estado do Rio Grande do Sul, e que por muitas vezes algumas pessoas se deslocavam para Porto Alegre até com uma perspectiva. E também é bom a gente lembrar que teve um trabalho de uma antropóloga, Ilka Boaventura Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um trabalho sobre a presença da comunidade negra na região sul do país, e trouxe essa visão a partir das informações. Olha, eu tenho alguma comunidade negra, porque quando tu diz quilombo, muitas vezes as pessoas, não, isso aqui nunca foi quilombo. A gente nunca foi quilombo, a gente comprou, a gente recebeu em doação, porque quilombo a gente já remonta, né? Sim. Lugar de negro fugido. Não, aqui nunca foi lugar de negro fugido. Mas dentro desse processo de ressignificação, de dizer que o quilombo é uma forma de vida, de organização, de vínculo, de parentesco, aí tu vai dizer, realmente, não, nós somos uma comunidade que temos uma ancestralidade, e também dizer que nesses locais tem pessoas brancas também, que é da vida, as pessoas casam, constituem família, nós vamos encontrar, não é uma... então, essas questões, mas muitas vezes, mas tem comunidade, tem pessoas brancas que estabelecem, e a gente, apesar de aqui no Brasil dizer que nunca teve lei segregacionista, a gente pega o artigo 138 da Constituição Federal de 1934, a Constituição chamada de Polaca, nós vamos lá ver a eugenia, que era... Então, no interior, em muitas cidades, alguns casamentos interraciais que as pessoas, sejam negras, brancas, fugiam quando se casavam.
Não era as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que lá eles criminalizavam, que era casamento interracial. Interracial. Aqui as pessoas eram refutadas pelas suas famílias e tinham que fugir. Então, o racismo à brasileira, né? Sim. Porque pois não, Luiz. Birajara, tu falaste da questão do laudo lá da comunidade de Morro Alto. E eu queria te perguntar, assim, qual é a principal dificuldade que as comunidades têm hoje nessa questão do laudo, que é, digamos assim, o primeiro passo, né? O primeiro passo é apresentar um laudo dizendo que a comunidade se reconhece como um quilombola, enfim, aí vai tramitar esse processo no INCRA, enfim, depois para as outras esferas, né? Qual é a principal dificuldade que as comunidades têm hoje de apresentar um laudo, ou na produção desse laudo, né, de autorreconhecimento? Porque dá para se dizer que hoje, ao longo do processo, as comunidades, dentro desse processo de expansão, elas terminaram ficando em com pequeníssimos territórios. Então, esse já é um dos problemas até das comunidades. E muitas vezes, pelo fato de ser uma comunidade quilombola, não terem condições de fazerem um processo tem um testamento, né, que era nem Rosa Osório Marques, tem aqui em Mostardas, nos Teixeiras também, testamentos que foram deixados aos ex-escravos, à comunidade de casca, outras formas de aquisição de compra também. A grande dificuldade é como tu faz, diante dessa situação, ter a perspectiva de tu poder assumir, buscar recursos para tu trabalhar na tua terra, porque já é diminuta, houve uma expropriação. Como é que tu consegue essa questão? Então, a questão dos laudos antropológicos é também uma outra discussão que se tem, né? É feita através de profissionais, de antropólogos e historiadores que vão recontar essa história, que vão contar a história dessa comunidade negra, como é que ela vivia, como é que ela relacionava sua produção, os usos do território. Então, é muito difícil, porque as comunidades precisam de profissionais de várias áreas. Então, muitas vezes, tem que se contratar. Então, o INCRA, né, faz uma licitação para que especialistas... Aqui nós tivemos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul professores que elaboraram esses laudos fruto de convênios, né, do INCRA com as universidades para a elaboração desses laudos, desses relatórios técnicos de identificação e demarcação. Porque tem essa discussão, né, Birajara, de que, enfim, esse pessoal conservador ao qual tu já te referiu, né, eles têm essa discussão, não é quilombola nada, nunca foi, isso aqui era outra coisa, né, enfim. Tem um processo também que envolve um retorno, né, para um território, como tu disse. Sim. Tem territórios que tem um testamento lá do século retrasado, as famílias por algum motivo se desmembraram, acabou ficando remanescentes, muito poucos remanescentes, né? Como é que é esse trabalho das próprias instituições aí no caso, de dar esse suporte para as famílias, de dizer, não, vocês têm direito a esse território, pelo menos direito à reivindicação, né? Como é que se faz isso? Como é que ocorre na prática? Isso é interessante porque o Brasil, após o 13 de maio, não teve uma discussão do ponto de vista de inserção dessas pessoas, porque nós éramos, até 1888, arrolados em testamentos como bens semoventes. Nós éramos coisas. Apesar da queima de documentos que foram feitos da vinda, como é que nós levantamos a presença negra? É através dos testamentos. Tá? Então, o que acontece? Aí essa questão é importante. Esse trabalho da professora Ilka, lá de 96, a partir do contato dos movimentos sociais, porque todo mundo conhece, vamos dizer assim, nas cidades do interior, lá tem uma comunidade de morenos, que estão lá desde sempre. Né?
Mas aí tu vai apresentar, estão lá os morenos, porque muitas vezes as formas não se chama de negro, né? Os morenos lá da casca, os morenos lá da... Então, aí tu vai... Esse trabalho no Rio Grande do Sul apontou em 96 43 comunidades rurais, comunidades negras no estado do Rio Grande do Sul, a partir até da própria identificação, né? Mas lá... É quase um boca a boca, assim, artesanal, né? Exatamente. Olha, mas lá tem uma comunidade... Aí essas comunidades, muitas vezes, pela sua iniciativa, iam buscar o seu direito. Mas o que é o Brasil? O Brasil nós tivemos, a nós negros, né? Foi negada a nossa dimensão humana, né? Então nós éramos bicho. Nós não éramos pessoas. Então, essa questão do reconhecimento, mesmo tendo um testamento, a primeira lei de terras vedou. Né? Então, é uma coisa que o Brasil nunca teve essa sua concertação com esse processo da escravidão. Nunca houve um processo em dizer o seguinte: olha, terminou, temos que ter uma política de inclusão, de reparação, de cidadania. Né? Não, nós éramos durante todo o período, com um conjunto de leis, impedidos de frequentar as escolas públicas. O que garantiu a nossa sobrevivência ao longo desse processo foi a questão da nossa resiliência, a questão das comunidades quilombolas, que nem sabia que eram quilombolas naquela época. Que nem sabiam que eram quilombolas, né? Do ponto de vista... E aí, quando tu vai na Constituição e faz essa ressignificação, nós somos um país em que a gente não é negado o direito. É tão atual porque todo mundo diz, todo mundo tem direito, mas é claro que nós temos que reivindicar. Esse país sempre foi daqueles poderosos. Então, por isso, não, todo mundo tem... Mas é claro, um país incompleto, nós temos que reclamar dos nossos direitos. E não dá, né, Birajara? Não dá pra dizer, não. O direito começa de hoje pra frente, né? Não, é o marco temporal. É essa que é a discussão também muito importante. Não, era até ocupado a partir da promulgação da Constituição. Tá, mas quem é que estava aqui antes, se for do ponto de vista de quem estava aqui? Toda a terra Brasília pertence à comunidade indígena que foi massacrada, que foi dizimada. Então, se é isso, mas dado aos interesses, eles estabeleceram ao marco temporal. Que é justamente antes de começar a se reconhecer essas comunidades. Né? Então, o marco temporal é outro golpe, né, desses mesmos setores, né, ruralistas, vamos dizer, dá nome aos bois mesmo. Né? Esse pessoal aí do agronegócio, que muitas vezes não dá para generalizar, né, porque existem empresários e empresários. E conforme eu tinha conversado com a Duda rapidamente, a abolição se deu porque tudo faz parte de um processo. Né? A abolição aqui aconteceu em 1888, 13 de maio. 1886, se eu não estou enganado, os trabalhadores em Chicago saem em protesto pelas ruas, lutando por melhores condições de trabalho. Aí tu vê assim, aqui as vozes diziam, se terminar a escravidão, o Brasil quebra. É tão comum, né? E lendo uma obra do professor Juremir Machado, as vozes conservadoras diziam que os abolicionistas, porque a luta dos abolicionistas não é a luta só dos negros, é a luta dos brancos e todos aqueles. Então, essa é uma das questões que é a luta do conjunto da sociedade. Não é uma luta, um problema do negro, é a questão da sociedade brasileira. E já essas forças conservadoras já diziam que os abolicionistas eram os comunistas. Porque o Manifesto Comunista é de 1848. Então já botavam na conta dos comunistas a questão da luta pela abolição. Então é muito recorrente, né, no tempo, e a gente tem que... E a luta que se dá para nós, militantes da luta antirracista, é desconstruir toda essa questão, é nos apropriarmos do conhecimento e o senso
ele nos propicia essa reflexão, é mais uma ferramenta para que nós possamos dizer que Porto Alegre é uma cidade negra. Nós tivemos aqui elaborado pelo professor Pedro, pela professora Jane Matos, os territórios negros em Porto Alegre. É o assentamento do Bará, é o Largo da Forca, o tambor que tem, é a pegada africana na Praça da Alfândega. Então nós temos vários marcos, ao longo desse tempo, dos marcos da presença negra. É o Quilombo do Areal, que é o berço do carnaval em Porto Alegre. Isso tudo, essas questões dessas comunidades negras aqui de Porto Alegre remontam. O primeiro rei Momo negro, da onde que ele era, até comentando, o primeiro rei Momo, o Seu Lelé, lá do Quilombo do Areal. Então, essa questão do censo nos propicia esse mergulho e para a necessidade de nós desconstruirmos essas questões. Parece que, infelizmente, o racismo está impregnado. Está impregnado, é claro que eu vou dizer uma coisa que a gente sabe, está impregnado em alguns DNAs. Não é. Está impregnado em algumas cabeças, algumas ideias, e que nós somos convidados, eu acho que isso é muito importante. Nós somos convidados, enquanto militantes, a falar sobre a questão racial num dos colégios. Isso é importante. Maria Imaculada. Nós entramos naquele colégio que fica ali agora eu esqueci, do lado do Hospital Moinhos de Vento. Os alunos, todos eles brancos, eles vão entender o quê? Eles não vivem, eles não conhecem essa realidade. E esse, muitas vezes, é o problema de alguns cargos, de algumas pessoas que não conhecem a realidade da comunidade negra. Eu vou contar, posso citar, Duda? Claro. Nós estávamos lá no Quilombo do Areal e estava saindo a Jennifer. Sabe que ela ganhou uma bolsa no IPA, e ela morando no Areal. Muitas vezes ela saía a pé para estudar, porque não tinha dinheiro da passagem. Da Cidade Baixa até o Rio Branco ali, né? Exatamente. Então, para muitas pessoas, isso não faz parte da realidade. Até vou te dizer, teve uma discussão a semana passada que eu acompanhei, que para algumas pessoas a questão da reparação de recursos para projetos pode ser tomado até como uma afronta. Mas nós precisamos até recursos dessas questões das denúncias de condições análogas à escravidão para fomentar formação para os jovens. Eu gosto de um quilombo que para mim é um quilombo que é a Cruzeiro. E eu tenho ali na figura, usando assim um quilombo contemporâneo, a Associação dos Moradores da Vila Tronco, que o fundador, quer dizer, era o Paulo Jorge, ele era do interior e vai lá morador para Cruzeiro. E eles constituíram a associação que atende mais de 200 crianças e que tem várias atividades de 0 a 17 anos, tem berçário, tem alimento, todo um programa de cuidados com a criança e o adolescente, que tem cursos de programação para games, para os jovens adolescentes, tem questão banda musical, tem cuidado com os idosos. Então é um quilombo contemporâneo encravado na Cruzeiro. Então, na realidade, nós nos reconstruímos nesses espaços, porque nós somos de vários lugares. Nós podemos, dado aos nossos movimentos, algumas pessoas são lá de São Cepé, vêm para Porto Alegre, mas são de uma comunidade quilombola. Então, o quilombo é a minha identidade, né? Então, eu acho que essa questão, o censo provoca essa reflexão importante sobre a questão da presença negra em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim, esse apagamento histórico, ele se traduziu ali durante muito tempo nessa linguagem, nesse discurso de que não existiam ou que são poucos os pretos no Rio Grande do Sul.
Agora a gente tem, em números oficiais, a partir desse censo, quais são, e ainda é um número subestimado, né? Sim. É um número pequeno não, né? É um número grande, mas subestimado, a gente sabe que tem mais. O que esses números oficiais podem acarretar? Que políticas públicas o movimento negro pode cobrar através desses números oficiais? Isso é importante porque começa pela universalização de alguns sistemas. É importante dizer que em pleno século XX para XXI, a questão da luz elétrica chegou em algumas comunidades em função do Luz para Todos. A questão do saneamento, a questão, nós podemos citar que o Iacoré, que teve a possibilidade de, junto a contribuir esse processo das políticas públicas, o Programa Nacional de Habitação Rural, o Iacoré, que através do arquiteto José Carlos Rodrigues, construiu, fez o projeto para as comunidades de 52 casas com financiamento da Caixa, casas de alvenaria de 46 metros quadrados. A questão da educação quilombola, a questão da saúde, porque muitas vezes a questão das patologias, a comunidade negra, isso é cientificamente, alguns medicamentos para hipertensão não dão conta. Anemia falciforme, uma coisa que muitas vezes até hoje, quando se forma, tem pessoas que ainda sofrem dessa enfermidade, que muitas vezes o teste do pezinho, por isso também foi instituído, por força de toda uma luta, o Programa Nacional de Saúde da População Negra, que foi desmontado já desde o governo Temer, né? E que é importante, né? Porque nós temos as nossas especificidades e a necessidade desses cuidados especiais. Então, as políticas públicas, acesso ao crédito. Tem muito quilombola que ele tem na relação com a terra, dali sai o seu sustento, mas que diante da situação muitas vezes não consegue acessar. Agora tem até a possibilidade, estão abrindo as possibilidades do Pronaf. Quer dizer, a necessidade de programas de financiamento para o quilombola que tá na terra. Então, tem um conjunto, essa questão da educação quilombola, a questão de poder contar como é que essa comunidade está aqui desde o princípio e contar na escola. Nós construímos esse município, até é interessante, também foi por uma luta dos quilombolas e do Jorge Amaro. Mostardas era conhecido como Cidade Açoriana, fruto de toda uma mobilização. Hoje é uma cidade oficialmente afro-açoriana. Então, a presença negra na cultura, na música, na alimentação, o mocotó. O que é, vamos dizer, só para citar o mocotó, que era as sobras, né, que hoje é uma... E outras tantas contribuições. Então, essas questões de tu ser cidadão. Mas nós temos a nossa especificidade, a questão do Estado não nos enxergar desde 1888. Nós nunca conseguimos, muitas vezes, as dificuldades de tu chegar em um banco, para tu acessar o crédito, para tu plantar, tu tem que plantar, tu tem que comprar semente, tu tem que comprar os insumos. E o primeiro passo para ter política pública é reconhecer o tamanho, não do problema, mas o tamanho da comunidade que tu precisa atingir com essa política. Sim, né? E tem uma coisa muito interessante também, que teve aquilo que é a tal da Revolução Verde, as sementes crioulas, que muitas vezes as comunidades negras também, e outras comunidades também, que é uma questão de segurança alimentar, que essas sementes elas foram terminando dentro dessa lógica da eficiência, terminaram deixando de ser cultivadas. Então tem hoje os guardiões das sementes crioulas
Tem um trabalho muito importante feito pela Embrapa, na questão da Embrapa e Emater, também a questão da extensão rural, para essas comunidades que não têm. Sabe que em 2000, quando essa discussão entra na pauta no Rio Grande do Sul, as comunidades sempre existiram. Sim. Tá? Mas elas passam a ser visibilizadas aqui no Rio Grande do Sul a partir de 2001. 2001 é celebrado um convênio entre o Ministério da Cultura e o governo do estado para elaborar os 5 laudos que foram construídos naquela época. Então era o laudo de Morro Alto, Casca, São Miguel, que são 2 comunidades. Hoje lá em Restinga-Seca são 3 comunidades, mas naquele momento era Rincão dos Martimianos, Arvim e Mormaça. Então esse deu origem a esses 5 laudos em 2001. Tinha um programa já bastante tempo, antes do governo, que era do governo Olívio em 2000, o RS Rural, e que as comunidades quilombolas não participavam. Quando o CODEN encaminha essa demanda para o governo do estado, a partir de 2002, as comunidades quilombolas passaram também a acessar esse recurso, que propiciava comprar animais, alguns material de construção. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, as comunidades começaram a ser visibilizadas. Sempre existiram, mas é importante porque não faltou para alguns setores dizerem que era uma invenção, né? O quilombo. Claro que essas pessoas que dizem que aqui não tem quilombo, porque estão lá, eles aprenderam no colégio. O que está na cabeça das pessoas é a definição do Conselho Ultramarino lá de 1740. Sim. Não, aqui nunca teve um negro fugido. E aqui os negros aqui sempre foram tratados como gente. Até aqui a escravidão era mais suave. Eu acho que quando batiam com o chicote, batiam mais. Não tem, escravidão é escravidão, sofrimento, negação da dimensão humana. Mas basta ver o caso clássico dos lanceiros negros, né? Que para não ganhar liberdade, foram encaminhados para uma batalha final para ser massacrados. Né? Quer ver como essas coisas elas estão ligadas? A gente lembra, a gente aprende na escola. Data da independência dos Estados Unidos. Claro que tem toda aquela questão do iluminismo, né? Independência dos Estados Unidos. Pergunta para qualquer criança, escola aí, 4 de julho de 1776. Queda da Bastilha. 14 de julho de 1789 a 12 de julho de 1789. E só como as grandes transformações. Mas a gente não aprende na escola que o Haiti, que hoje é o Haiti, se tornou independente e foi o único caso de independência que foi conduzida pelos negros que se insurgiram e derrotaram e constituíram e se tornaram independentes em janeiro de 1804. Derrotaram o exército de Napoleão Bonaparte. E hoje o Haiti paga esse preço até hoje. Vamos dizer assim, claro que tem as questões climáticas, mas as questões políticas e econômicas ele paga até hoje. As condições de miséria, de falta de trabalho, porque eles se insurgiram contra as potências, eles se insurgiram. Vocês são colônias. E os ex-escravos, os africanos escravizados, lutaram. Toussaint Louverture, Dessalines se tornaram independentes em janeiro de 1804. E aí tu vê, Luiz, os ventos do iluminismo, 1804. Aqui no Brasil, balaiada, sabinada, tu vê a Revolução Farroupilha. 1835, 1845. A elite está sabendo dessas coisas. Imagina transformar aqui o Haiti aqui. Então, a preocupação, porque o contingente negro, e sempre houve uma preocupação dessa classe, né, de que houvesse uma insurgência. Aqui a revolta do Malês,
Manuel Padeiro, agora que nós estamos aí vislumbrando o nosso grande lutador na região sul. Então, o temor que tinha é qual? Vai acontecer alguma coisa parecida como aconteceu no Haiti. Eles vão querer se insurgir, criar o seu território. Então, o que a gente faz? Entrega a eles, mata, aí sem falar depois nos acordos também que foram feitos para indenização que alguns farroupilhas receberam por ter cedido os seus escravos. Também teve essa questão dessa... Mas eu também acho que é importante, eu acho que a gente citar... É porque isso a gente só vai no momento que tu tiver condições de ter o conhecimento, buscar, pesquisar, e isso demanda tempo, né? Cultura, conhecimento. Não é à toa que a gente passou o que passou e o fascismo combate a cultura, a cultura, né? É inimigo mortal. A memória, principalmente. A memória. Então, aqui também a gente traz a memória do professor, o professor Moacir Flores também, que faz esse debate, né? E tem essa questão desse mito que foi construído, do mito do gaúcho, da roda de chimarrão, aquela coisa. Pô, a gente vê a lenda do negrinho do pastoreio, né? Então, quer dizer, é a gente entender tudo isso e dizer o seguinte, olha, nós temos que estabelecer, a gente tem, o que nos garantiu a gente tem essa rede de solidariedade. Não é a gente, felizmente, né? Felizmente, a gente está aqui devido à resiliência e à compreensão e humanismo, né, da luta abolicionista de não negros, porque é isso, nós estamos aqui, dada a resiliência e os aliados para construir também a questão indígena de alguns setores. A Igreja Católica era grande proprietária de escravos. Sim. Ubirajara, eu queria te agradecer muito pela nossa conversa. A gente poderia, enfim, fazer mais 1, 2, 3 horas de programa, né? Infelizmente a gente tenta fazer um programa um pouco mais enxuto, mas eu queria te agradecer muito pela participação, deixar o convite para participar, se não de outras edições do nosso programa, mas mais matérias do Sul 21, como foi publicado recentemente uma matéria da Duda, que você pode acessar no sul21.com.br. Como é que acha a matéria, Duda? Pode pesquisar com o Censo 2022 ou quilombolas, essas palavras-chave é fácil de encontrar ali no nosso site. Isso. Então, muito obrigado pela participação no nosso Dipô, Ubirajara. E agora eu posso despedir? Pode. Tá. Em nome do Iacorec, que é uma organização do Movimento Social Negro, nós agradecemos a possibilidade de participar de um podcast, é muito importante. E lógico que nós somos atores coadjuvantes. Quem sabe futuramente vocês possam contar. São Miguel dos Pretos é a segunda comunidade lá de Restinga Seca que foi feito lá, o Rincão dos Martimianos e São Miguel dos Pretos. Trazer quilombolas para que eles também possam, mas muito obrigado, nós somos coadjuvantes nesse processo, somos mediadores sociais, mas ficamos muito agradecidos por essa possibilidade de estabelecer esse diálogo com um importante canal de comunicação da mídia alternativa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Queria te agradecer também, Duda, pela co-apresentação desse programa. Imagina, eu agradeço muito, agradeço o Ubirajara e agradeço o Luiz. Então, agradecendo a Duda, o Ubirajara, quero agradecer especialmente a você, que esteve mais uma vez na audiência do nosso Dipoa. Eu convido a todos que estiveram na audiência, que gostaram desse programa, a curtir, compartilhar, mandar no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, compartilhe com quem você puder, porque, enfim, foi uma aula, né, que o Ubirajara nos deu hoje sobre a questão quilombola no Rio Grande do Sul. Convido a todos também a continuarem pesquisando sobre esse assunto, né, porque, enfim, como eu disse, né, não se esgota só nessa quase 1 hora de conversa, né, enfim, acho que é importante a gente tomar conhecimento, estudar, né, como o Ubirajara disse, né, reverter esse processo de apagamento, né, da memória quilombola, né, dos povos de origem africana no Brasil. Então, eu deixo o nosso abraço a todos e até o próximo programa.